Das mãos ágeis do chefe surge uma obra de arte. O atum bluefin é cortado com precisão e, com movimentos delicados, ele renasce como um sushi. Exposto à frente do cliente como uma joia, exatamente como ele é, uma preciosidade. Não só pelo ingrediente raro e selecionado, mas pela maestria do trabalho de um profissional renomado da cozinha japonesa que já alcançou o reconhecimento internacional com uma estrela Michelin. O chefe Jun Sakamoto abre as portas do seu exclusivo restaurante na capital paulista para receber a equipe da TV Bunkyo e contar como o sushi chegou ao Brasil e sofreu interferências da culinária brasileira. Ele começa contando sobre a origem do peixe cru no prato dos japoneses. Hoje ele é glamuroso na culinária japonesa, mas nem sempre foi assim. Tudo começa na China. Tá? Na China ou no continente asiático ali, até o povo japonês ele veio dessa região, né, dos mongóis e de tudo mais. Um dia eles atravessaram o mar, chegaram na ilha, que hoje é o Japão, e povoou aquela ilha. Então muito da culinária acaba vindo do continente maior. No continente maior era usado uma massa de arroz que fermentado gerava um ácido que protegia a carne do peixe numa época que não tinha refrigeração. Então, assim foi usado durante centenas de anos. Tá? Esse método acabou chegando lá no Japão, inclusive tem alguns tipos de sushi, por exemplo, funazushi, que basicamente é feito desse jeito ainda. Né? É um peixe conservado por um ano, mais ou menos, dentro, junto com uma massa de arroz. Tá? Eu não cheguei a experimentar ainda, mas eu vou falar que tem um cheiro muito forte, mas ele não faz mal para a saúde. Ele é um peixe que foi conservado, como o bacalhau é conservado e tudo mais. Lá no Japão, ele acabou tendo alterações. Tá? Foi quando essa massa ela deixou de ser fermentada e passou-se a adicionar um vinagre para atingir o grau de acidez para a conservação do peixe. Tá? E ao longo do tempo, o japonês foi buscando cada vez mais o frescor. Então, o peixe foi sendo usado, peixe fresco, não curtido, alguns curtidos, né? A cavalinha, por exemplo, ela é curtida, mas aí o atum, ele não é curtido, quanto mais fresco, melhor. Tem, inclusive, hoje, restaurantes no Japão que fazem pratos, né, os sashimis, feito com peixe que eles tiram do tanque, vivo, e aí eles limpam o peixe ali na hora, montam o sashimi, tá? E ele deixa uma parte, né, das ventrescas do peixe que ainda está pulsando, para mostrar o quanto é fresco. No momento que chegou lá em Tóquio, era um fast food. Era uma barraca, que nós chamamos de yatai, né, onde tinha aquelas cortininhas, né, que nós chamamos de norém, que todo mundo acha que aquilo é um enfeite, mas não era. Aquilo era a toalha. Ele molhava a mão com água, enxugava naquela toalhinha para comer o sushi com a mão. E era muito fast food, né? O sushi man ia fazendo, colocando, ele comia, 10 minutos ele terminava de almoçar e voltava para trabalhar. E eram food truckzinhos de rua, né? Barraquinhas de rua que faziam a maioria mais próxima do mercado de peixe, né? E aí uma hora nasce um restaurante onde começa a mudar as propostas de como preparar esse sushi e de fazer cada vez mais artístico e tudo mais. Por aqui a culinária japonesa desembarcou junto com os primeiros imigrantes do Japão. Quem começou a culinária japonesa no Brasil não foi um profissional, não foi um chefe lá do Japão que veio para abrir um restaurante japonês. Né? Era alguém do campo que veio para trabalhar no campo e viu a oportunidade. Seria quase como um brasileiro que muda de país, vai para um país ou na África ou na Austrália e tudo mais, e chega uma hora, o negócio dele de TI, sei lá, não deu certo, ele fala, quer saber, vou montar um restaurante brasileiro, porque tem um monte de brasileiros aqui. Eu falei, eu sei fazer feijoada em casa. Aí ele começa a preparar alguns pratos típicos da culinária japonesa. Ele não é chefe. Então é um pouco dessa dinâmica que começa a culinária japonesa aqui no Brasil.
O chefe destaca também como o conceito original do sushi, com toda a sua simplicidade, começou a ser modificado pelos norte-americanos. Quando chegou aqui no Brasil, começou a chegar um sushi que não é do Japão, já era americano, como o California Roll, né? O California vai abacate. Aí o brasileiro, para inventar, falou assim, em vez do abacate, eu vou colocar manga, né? Aí ele viu que o cream cheese, ele ia muito bem com salmão. Em algum momento alguém viu isso e falou, vou colocar o cream cheese no sushi com o salmão. E começa aí o que colocou a manga, resolve colocar o morango, né? E aí ele acha que está criando. Não, ele só está mudando por um outro ingrediente, né? Então, se ele realmente tivesse um paladar mais sofisticado, ele ia perceber que é muito grotesco. Aquilo não combina, né? Aquilo não cria, é só uma maçaroca. No Brasil, o assunto virou até meme. Brasileiro não tem limites para criar ao desvirtuar pratos típicos da culinária oriental. Eu vi uma postagem no Instagram que eu fiquei chocado, né? É um sushi panetone. Então é um sushi no formato de um panetone, né? Com recheio feito com arroz, nori, carne de salmão batido, com um monte de enfeite e tudo mais, né? Então, assim, isso para a cultura japonesa totalmente, não é mais culinária japonesa. Nesse momento que esses restaurantes começam a aumentar de números, porque existe um nicho de população para ser atendido, o dono do restaurante ele precisa de um ajudante, então ele começa a contratar ajudantes para trabalhar, tá? Que é o que nós chamamos genericamente de ajudante de cozinha. Tá? Então ele começa a ajudar no sushi bar, ele ajuda na cozinha, inicia lavando o prato, daqui a pouco aumenta o movimento do restaurante, eu falo, vou ensinar ele a cortar o peixe, a fazer o sushi. Aí esse brasileiro, tá, de origem simples, porque é um trabalho árduo, pesado, tá, que nem ajudante de marcenaria, que nem ajudante de um posto de gasolina, tá? Era uma função assim que não era uma pessoa formada em faculdade que viesse para trabalhar em restaurante, tá? Então são pessoas de classe humilde que têm como referência uma gastronomia muito simples aqui no Brasil, ainda mais naquela época que a gente tinha uma escassez de variedade de produtos muito grande. Esse brasileiro que foi ajudante do Sushi Man, um dia ele sai, vai ser ajudante num outro restaurante, aí vem um rapaz novo, começa a aprender e tal. Em algum momento, tá, surge um investidor de negócio que fala, vou montar um restaurante japonês, e vai procurar mão de obra. Ele não vai achar um japonês para ir lá no restaurante dele. Tá? O que ele faz? Ele pega o ajudante de um outro restaurante para trabalhar. E aí ele vem como chefe. Ele, como chefe de um restaurante, com os conhecimentos que ele teve do senhor japonês que ensinou para ele, ele começa a colocar as referências dele, porque o chefe tem que criar. Então ele começa a colocar. Mas as referências dele são referências muito humildes, né? Qual que é a alimentação deles? É uma alimentação muito simples. Tá? E nesse momento você começa a ter a miscigenação da gastronomia japonesa. Infelizmente, tá? Essa miscigenação foi uma das primeiras, porque a gente não via isso acontecer muito na culinária italiana, quase não tinha culinária francesa no Brasil. A italiana, porque nós tivemos uma forte imigração italiana no Brasil. Tá? E você não vê nenhum restaurante italiano que faz uma massa com cream cheese, né, ou hot spaghetti, alguma coisa assim. Então não teve. Mas a culinária japonesa, ela sofreu uma miscigenação muito forte por pessoas que ainda tinha uma formação gastronômica muito simples. Mas com a formação de profissionais cada vez mais sofisticados no Brasil, um futuro próspero nos aguarda. Eu acredito que ao longo do tempo, jovens com muito mais referências ou profissionais brasileiros que não conheceu o Japão, mas buscou muito interesse dos valores culturais,
tá? E que entenda esses valores e com referências sofisticadas da culinária brasileira, que nós temos uma versão mais sofisticada, tá? E ele comece aí a fazer uma miscigenação com mais qualidade. Então, na hora que ele coloca o ingrediente mais sofisticado, o modo de preparo mais sofisticado, com resultado, com nuances, entendeu? Mais interessante e tudo mais, a gente vai ter uma culinária nipo-brasileira mais sofisticada. Isso é natural. Em algum momento isso vai acontecer. Foi assim que nasceu a culinária contemporânea. E chefe Sakamoto termina a entrevista com uma constatação. A culinária, ela é rica em todos os sentidos.